O ambiente no fim da Idade Média. Uma série de mudanças começou a privilegiar a figura de um poder centralizado sobre os feudos, focado em um monarca. Consequentemente, a fé deixou de ser o único princípio que unificava os povos, concorrendo então com a ideia de nação. A nobreza e a burguesia acirraram seus conflitos. A Igreja, sendo uma instância de poder, viu crescer as disputas internas por influência e foi aos poucos perdendo seu caráter de elemento de coesão social. Para um rei, romper com a Igreja era necessário um grande esforço, o que fez com que a maioria das reformas, com exceção da anglicana, não tenha acontecido por iniciativa do monarca, muito embora esta fosse essencial para que elas tivessem maior aceitação. Além do mais, o cerne da vida burguesa era o dinheiro, fato que já não se adequava tanto a uma religião que, por princípio, pregava a negação da riqueza e da opulência. Tendo isso em vista, a diminuição do poder dos papas era uma questão de tempo. Então nós vemos aqui também, pessoal, a transferência de poder das mãos das autoridades religiosas também para a mão dos monarcas. Embora fosse difícil romper com a Igreja, mas essa reforma protestante acabou favorecendo também o Estado na pessoa deste monarca, que via a Igreja se enfraquecer e o seu poder absoluto se fortalecer, se legitimar. E, fazendo assim, com que a Igreja Católica perdesse, de fato, a sua coesão, a sua liderança em assuntos do Estado. Estes assuntos passaram a estar cada vez mais nas mãos deste rei absoluto, que estava cada vez mais fortalecido. Além disso, todo um ambiente da Idade Média, onde ideias, opiniões e filosofias eram atrelados à fé, à teologia, este foco passa a ser, neste momento da Idade Moderna, o dinheiro, devido à revitalização do comércio e fortalecimento também desta classe burguesa, a classe comerciante. A simonia e as indulgências. Algumas práticas ficaram famosas por serem amplamente criticadas pelos reformistas, principalmente por Lutero. Entre essas, a simonia e a venda de indulgências são talvez as mais notórias. As simonias eram um conjunto de vendas de favores de caráter religioso ou de itens sacros, ligados à vida de Cristo ou de alguma forma marcados como símbolos de fé. Pregos da crucificação e pedaços do Santo Sudário são alguns dos mais conhecidos. Já a venda de indulgências era basicamente a venda do perdão pelos pecados mediante o pagamento de uma alta quantia ou de lotes de terras. É importante ressaltar que essas práticas não eram defendidas pela Igreja. Contudo, devido à dificuldade de administrar um grande contingente de clérigos, elas se tornaram comuns, principalmente na região do Sacro Império Romano Germânico. Apesar disso, deve-se destacar que esses não foram os únicos motivos para a reforma, nem mesmo o que a tornou forte, mas são marcas evidentes da crise interna de valores que perpassava o catolicismo na época. Os altos cargos foram progressivamente vendidos, ou seja, foram alcançados por meio da influência financeira e do poder, e não pela devoção à religiosidade. Dessa forma, a instituição tornou-se cada vez mais criticável. Bem, pessoal, interessante aqui essa questão das indulgências, que foi um ponto crucialmente atacado pelos reformistas, porque, de fato, devido a seus trabalhos filosóficos, releituras bíblicas, tinha-se cada vez mais a certeza de que não se poderia alcançar o reino dos céus por meio de negociatas, por meio de compras de indulgências, de compra
de redenção dos seus pecados. Este era um ponto particularmente atacado pelos reformistas. Martinho Lutero viveu na região onde hoje fica a Alemanha e embora inicialmente não tivesse a intenção de propor uma separação, mas uma reformulação da fé, acabou se tornando para muitos o símbolo do protestantismo. Vivendo no Sacro Império, ele era monge e teólogo de formação agostiniana. Em 1517, afixou na porta da igreja de sua cidade 95 teses que criticavam as relações que o clero estabelecia naquele momento. Com uma doutrina que recuperava, em parte, o período inicial do cristianismo, Lutero defendia que a salvação seria alcançada por meio da fé, e não por meio de figuras que, de alguma maneira, serviam como intermediadoras, assumindo um discurso que valorizava e dava maior centralidade às escrituras de seus textos. Suas teses, aos poucos, foram se espalhando por todo o Sacro Império e levaram-no à excomunhão em 1520. Sua execução só não foi efetuada porque a nobreza germânica tratou de protegê-lo, dando-lhe refúgio em Wartburg. Durante esse período, Lutero traduziu as escrituras para o alemão e escreveu algumas obras fundamentais para o luteranismo. Apesar de a sua não ser a única tradução da Bíblia, ela foi talvez a de maior alcance e impacto, modificando seriamente as relações entre os fiéis e o clero. Em 1530, Lutero estabeleceu os princípios da fé luterana, mantendo a defesa da salvação pela fé com base nos textos bíblicos e negando a autoridade do Papa e a hierarquia clássica. Após muitos conflitos, um acordo firmado em 1555 garantiu a cada um dos príncipes que cuidavam das regiões do império a possibilidade de escolher a sua fé, a qual seria seguida por seus súditos. Então, pessoal, interessante aqui que muitas vezes erroneamente associamos a criação de uma nova religião a Martinho Lutero. Mas, na verdade, Lutero ele foi, no sentido amplo da palavra, um reformista. Ele foi um reformista da fé, não alguém que pregou um movimento separatista da Igreja Católica, mas sim no ponto de vista de reformulação da fé, de uma outra conceitualização, de uma outra releitura bíblica, a qual tornasse importante o que verdadeiramente deveria ser o objetivo da religião: aproximar o homem de Deus. Para tanto, ele criou suas 95 teses baseadas em sua tradução da Bíblia para a língua alemã, para que as pessoas pudessem entender o que de fato a Bíblia pedia em língua nacional. Até então, a Bíblia não estava à disposição em línguas nacionais e nem tampouco as missas eram celebradas em línguas nacionais. Então, em seu ponto de vista, o homem precisava ter conhecimento para legitimar a sua fé. E foi com esse intento que ele propôs este projeto reformista. Henrique VIII, o rei da Inglaterra, é um dos monarcas mais conhecidos da história do Ocidente e também o fundador de uma das principais igrejas reformadas, a Igreja Anglicana. A transição entre as duas religiões foi motivo para vários conflitos, os quais culminaram na Reforma Gloriosa e, posteriormente, na discordância entre católicos e protestantes de todas as nações do Reino Unido e nos Estados Unidos. A Igreja Anglicana marcou diretamente a transição do poder que saía das mãos da Igreja e caminhava cada vez mais para o Estado. Toda a polêmica da fundação do anglicanismo estava relacionada à perpetuação da dinastia Tudor. Henrique VIII era inicialmente casado com Catarina de Aragão e ansiava por ter um filho. A primeira gravidez de Catarina foi de uma menina que morreu ainda na infância. Na segunda, o menino recém-nascido faleceu com algumas semanas de vida. Após outra gravidez e um aborto, nasceu Maria.
Nesse ínterim, outro filho de Henrique VIII nasceu, mas não poderia ser herdeiro porque era fruto de uma relação extraconjugal. É namorado de Ana Bolena, e vendo que não teria herdeiro legítimo, o rei quis anular seu casamento. Quando esta anulação foi negada pela Igreja, Henrique VIII decidiu seguir outros caminhos. Em 1531, ele se autonominou protetor da Igreja e, em 1534, tornou-se líder da Igreja Reformada Inglesa, com aprovação do parlamento por meio de um documento denominado Ato de Supremacia. Nesse momento, as terras da Igreja também passaram para o controle inglês, mantendo grande parte das tradições católicas. A Igreja Reformada se diferenciava principalmente em estrutura, tendo alterado também certos dogmas. É sempre importante ressaltar que o desejo de Henrique VIII por um herdeiro não era justificado. Poucos anos antes, a Guerra das Duas Rosas pôs a Inglaterra em um longo conflito, e um herdeiro era a garantia da manutenção dos Tudor. Ainda em segunda geração, no poder, Eduardo VI, filho de Henrique VIII, não teve um governo muito longo, mas conduziu a Igreja para vertentes mais protestantes, levando o anglicanismo a adquirir caráter de doutrina durante seu reinado.